Agora 10h10, conosco aqui no estúdio da CBN, a secretária de Estado de Educação, Júlia Santana. Secretária, bom dia, bem-vinda. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Participa conosco também dessa entrevista o colunista de educação aqui da CBN Belo Horizonte, professor Teodoro Zanardi. Ei, Zanardi, bom dia para você. Bom dia, Shirley, bom dia a todos, bom dia, secretária. Bom dia. Bom, secretária, em 2018... Agora, ano passado, o Tribunal de Contas do Estado divulgou um relatório sobre as condições de mais de 500 escolas aqui de Minas Gerais. Algumas não tinham equipamento para incêndio ou abastecimento de água da rede pública. A gente tinha problemas também com bibliotecas, laboratórios, quadra de esporte também em situação muito precária, segundo esse relatório. Qual o diagnóstico hoje da situação dessas escolas? Agradeço muito. Essa pergunta talvez é das mais importantes para a gente conseguir avançar na educação pública mineira. Nós temos uma rede atualmente de mais de 3.600 escolas, muitas delas em situação muito delicada de infraestrutura, no estado que está enfrentando um grande desafio financeiro, né? Então, o que a gente está fazendo agora? Havia uma série de situações de diretores de escola que indicavam faziam um termo de solicitação para investimento, né, na verdade, infelizmente, nem é investimento, é custeio, né, aplicação nessas reformas, nesses reparos, e o Estado quebrado e a situação de difícil gestão dessa pasta não estava conseguindo anunciar essas melhorias. O que a gente está fazendo agora? Voltando a essas unidades escolares, verificando cada uma das situações, fazendo uma priorização nesses investimentos e aqueles recursos que nós estamos conseguindo dispor a partir da reorganização de alguns contratos importantes, mas assim, estratégicos para a gente também, estratégica essa melhoria, usar esses recursos na aplicação direto dessas situações mais urgentes de infraestrutura. Então, em breve, acredito que daqui a 2 semanas nós vamos estar anunciando, e vocês serão convidados para esse anúncio, uma aplicação bastante expressiva de recursos para obras em unidades escolares que estão com situação bastante delicada. Será necessário fazer algum tipo de licitação mais urgente do que seria em função do cenário encontrado, secretária? Algo que possa inviabilizar, inclusive, funcionamentos de escolas? Isso que é positivo. Não será necessária a licitação direta central pela Secretaria. Nós aqui em Minas Gerais temos um modelo bastante inovador de operação disso nas unidades escolares. Grande parte dessas licitações já foram realizadas, né? Então a gente consegue com isso dar celeridade a esse atendimento a imagens das mais sofridas, né? A situação realmente de algumas escolas está muito difícil e a gente está conseguindo priorizar aqueles casos mais urgentes onde a licitação já aconteceu no âmbito regional e conseguir já iniciar essa operação nas próximas semanas. Secretária, ainda de acordo com esse relatório do Tribunal de Contas do Estado, os investimentos gerais em educação aumentaram, isso considerando 2016, 2017. Só que a participação do que é destinado à alimentação dos estudantes caiu de 3% para 2,3%. E até setembro do ano passado o índice era ainda menor, 1,8%. Por que isso ocorreu? Isso acontece muitas vezes e é uma situação muito grave do nosso estado, viu? Porque a gente houve um aumento expressivo da folha, né? A gente está fazendo uma avaliação agora muito cuidadosa a respeito da quantidade de turmas nas unidades escolares. Infelizmente, nós localizamos algumas situações muito delicadas em relação à gestão disso, algumas turmas com 0 aluno e todos os professores alocados, então havia dificuldade de gestão mesmo, a gente vai estar mais próximo de cada unidade escolar apoiando isso. Então, um recurso que era utilizado de forma equivocada, muitas vezes havia uma aplicação para uma área onde havia necessidade de reorganização e essas despesas que são essenciais também para garantir a educação, que é a alimentação dos alunos, foram afetadas. No ano passado, houve a suspensão dos repasses estaduais da merenda durante 4 meses. Isso foi um episódio que deixou diretores de escola sem dormir, sem ter condição de ter tranquilidade para trabalhar. Imagina o milagre que é você muitas vezes estar com mais de 1.000 alunos numa escola, tendo que garantir a merenda sem o Estado conseguir fornecer das boas condições dessa operação, né? Então, uma das grandes mudanças também nesse início de ano, e a gente sempre que tem estado em escolas em municípios do interior tem festejado isso muito também com as direções, é que a Secretaria de Educação, nessa reorganização orçamentária e financeira, já conseguiu garantir os repasses e já
estão totalmente em dia das questões de alimentação e manutenção também no dia a dia das escolas. Esses valores, como eu disse, haviam sido suspensos, e imagina o que é a vida de um diretor que tem que lidar com essa situação muito delicada e não ter recurso para trabalhar. Então, esse é uma das mensagens que a gente fez questão de dar, né? E obviamente muito mais do que a mensagem é a ação, os recursos estando em conta nas escolas. Já temos mais de 40 milhões descentralizados para as escolas para essas despesas. Uhum. Ainda diante dessa situação, secretária, existe algum passivo com fornecedores? Porque, bom, a senhora que você deixou claro que a regularização dessa situação envolvendo a merenda é uma questão, mas com fornecedores, porque coletivamente tivemos aqui o secretário Otto Levi, o secretário Gustavo também, que nos explicou um pouco que há um passivo do Estado como um todo. Especificamente para a educação, existe também valores nessa ordem? Eu vou lhe dar um dos casos que é gritante, uma das questões mais dramáticas. No governo passado, houve a disponibilização de mais de 900 ônibus para prefeituras, para o transporte escolar de alunos, né? Um processo que é muito, muito importante. E vocês acreditam que nenhum desses ônibus foi pago? Nós temos 212 milhões de reais em despesas para as empresas que venderam esses ônibus ao Estado, e nenhum centavo foi pago, impactando inclusive as questões, né, administrativas das próprias empresas, né? Então, o que a gente precisa agora, e vai ser um ano bastante difícil, mas ao mesmo tempo com muito esforço de comunicação com cada um dos nossos alunos, cada um dos responsáveis por alunos, os diretores, é que a gente vai precisar ter um esforço para conseguir compreender como ter uma gestão da educação de forma muito responsável, para que nós não deixamos, né, não tenhamos essa dificuldade em pagar fornecedores, mas ao mesmo tempo tenhamos a condição de prestar uma ótima educação para os alunos mineiros. Participa dessa conversa, então, também o professor Teodoro Zanardi, nosso colunista aqui da CBN. Pois não, Zanardi? Então, é um prazer ouvir a secretária, é muito interessante a gente viver esse momento juntos, expor a população mineira, né, quais são as dificuldades também os projetos. Então, já foi apresentado algumas dificuldades, eu queria saber mais sobre os projetos. Nós já discutimos muito aqui na rádio, na coluna, sobre o Plano Nacional de Educação e suas metas. Então, uma primeira questão que eu teria é qual é a visão das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, e duas em particular que o Estado ele tem um envolvimento maior, que é a reforma do ensino médio com a inclusão de mais jovens no ensino médio. Isso requer investimento. E a outra é na educação em tempo integral, que desde o Plano Nacional de Educação e anterior ao Plano Nacional de Educação, apesar de ter tido uma pequena queda 2 anos atrás, vem numa crescente as escolas estaduais que proporcionam tempo integral para crianças e para os jovens também. Então eu queria ouvir, né, que se esse projeto se alinha com o novo projeto de educação desse governo. Zanardi, eu agradeço muito, é muito difícil, é muito importante a gente falar dos projetos do futuro. Muitas vezes a gente fica falando das dificuldades e sobra pouco tempo para falar dos projetos. Agradeço muito seu destaque ao ensino médio. Há uma urgência em relação ao ensino médio, né, ao tratamento do ensino médio público mineiro. Infelizmente, acho que na história recente de Minas Gerais, a gente teve o privilégio e comemorou muitos bons resultados do fundamental, né, na época do PIP, da experiência do PIP, que foi tão importante, mas eu acho que o ensino médio, em termos de gestão central da secretaria, não sei se você concorda comigo, nunca foi um foco, né? A gente vem, nesse momento, inicia esse governo muito, muito preocupado com os indicadores do ensino médio mineiro. Eles estão andando para o lado, né, como se diz, em relação à comparação dos outros estados, que vem crescendo. A posição do ensino médio mineiro só vem caindo, né? Então é muito importante que se destaque o foco, se dê foco efetivamente ao ensino médio. Quando você fala do tempo integral, é muito importante também garantir que esse ensino médio, cada vez mais, a despeito de toda a dificuldade financeira, nós consigamos fazer uma ampliação do tempo das matrizes curriculares do ensino médio, para conseguir também que a proficiência desse aluno esteja cada vez, né, mais alta, e, se possível, sempre também fazendo, né, e já falando um pouco da reforma do ensino médio,
fazendo dessa ampliação de carga horária apenas uma consequência do que é super desejável, que é o foco também em questões mais ligadas à formação desse aluno para o projeto de vida dele, né? Então, há metodologias bastante inovadoras e bastante já nacionalmente reconhecidas de ampliação de carga horária com esse foco no projeto de vida do aluno. A gente está em vias de anunciar também um planejamento, uma meta de expansão do ensino médio em tempo integral no estado de Minas Gerais. Um dos pontos que eu queria destacar muito também, né? E aí parece que eu estou saindo do assunto, mas tem tudo a ver. Nós, infelizmente, em Minas Gerais, temos mais de 3.600 matrizes curriculares, Anardi. Você acredita que cada escola tem sua matriz curricular? Sim, acredito. É muito difícil. E aí eu não sei se isso é exatamente um problema, né? Aí é uma discussão curricular que é importante diante da própria Base Nacional Comum, que é outra questão. Acho que você poderia até complementar, né, dentro dessa visão de formação dentro da Base Nacional Comum. Certo, perfeito. E diante dessa complexidade dessas matrizes. Qual é a grande questão? E eu concordo muito com você que não necessariamente é um problema, é muito importante que nós consigamos dar às escolas uma autonomia para aplicação do projeto político-pedagógico da escola, do que é voltado efetivamente àquela região. Da realidade de cada escola. É fundamental isso, né? E quando o Zanardi fala disso, provavelmente é nisso que você está pensando, né? Porque esse estado é tão grande, sim, as realidades são tão diversas. Mas veja que complicação também se nós não temos uma clareza sobre quantos horários de matemática cada aluno tem em cada período, né? Em cada ano que ele enfrenta. Então, assim, se nós temos alunos que é muito difícil para uma secretaria fazer um bom acompanhamento da Base Nacional Comum Curricular e da aplicação dela direta no estado de Minas Gerais, que é o currículo de referência, que foi tão lindamente discutido no âmbito estadual, submetido ao Conselho Estadual de Educação, né? E está na sua fase linda e importantíssima, que é a implementação desse currículo. Se cada escola tem a sua matriz, nós temos alguns alunos que tratam com mais celeridade por terem mais tempo nessa matriz da matemática e num outro município ou numa outra escola ao lado eles têm menor celeridade. É muito difícil fazer esse acompanhamento de forma centralizada e dar condições de formação para esses professores se a gente não tem alguma harmonização, entende, Zanardi, da Base Nacional Comum mesmo, da parte da BNCC do currículo, né? Então, é muito importante que nós agora busquemos também esse foco num bom conhecimento, numa boa discussão das matrizes curriculares, obviamente entendendo que tem um lado que é importante de ser harmonizado e dando também autonomia a cada uma das escolas para conseguir aplicar, né, e tratar da sua realidade local. Mas quando se fala de ensino em tempo integral, é importante que essa discussão pedagógica também passe por esse lado, né? Então, a gente vai estar nesse momento agora buscando a ampliação do tempo integral nas escolas de Minas Gerais, né? Trabalhando isso, como eu disse anteriormente, considerando também nossas restrições financeiras, porque é muito complicado, como Shirley falou, se a gente faz uma ampliação de um projeto e não consegue depois mandar a merenda, né, Shirley? É muito difícil isso. Então, a gente tem que ir trabalhando com todas as nossas condições e superando as adversidades, mas também trabalhando cientificamente isso. A gente vai agora ter um momento muito importante de implementação do currículo de referência, onde nós trabalharemos em regime de cooperação com os municípios, a Undime está muito próxima a isso também. E grande momento esse, né, com a implementação de trabalhar, né, Zanardi, também a formação dos professores, né? Se nós conseguirmos dar o apoio aos municípios para a formação, contarmos com a colaboração deles também nessa formação dos professores, e eu estou falando aqui agora objetivamente de educação infantil e o fundamental, que é, né, esse momento que a gente está para a implementação do nosso currículo de referência, acho que a gente vai num bom caminho. Então, para fechar, e aí assim, já não sei se eu respondi sua pergunta, Zanardi, o objetivo muito grande é buscar o aumento da proficiência dos alunos, né? Também acompanhando as questões de fluxo. Minas Gerais tem um fluxo de aprovação que precisa ser tratado também. Zanardi deve estar muito atento a isso também.
E sempre pensando no que é possível, né? Acho que a gente vai avançando aí bons caminhos e de forma muito responsável, mas principalmente pensando na aprendizagem do aluno, que é o que é mais importante. Que tipo de limitação, secretária, existe do ponto de vista financeiro? A gente já olhou detidamente várias vezes para a lei de responsabilidade fiscal, para os limites prudenciais de contratação e para a relação que se tem hoje no Estado de dificuldades de fazer isso. Há margem para investimentos, para contratação de professores, não há margem para isso acontecer no Estado. Qual é o cenário que se tem para isso, inclusive para a implantação desse tipo de currículo mais adequado que a senhora disse? A gente está no momento agora, como o Shirley falou, e ela usou uma expressão muito importante, que é diagnóstico, né? Nós não tínhamos clareza sobre a quantidade de turmas necessárias para a operação realmente da educação básica mineira. Nós tivemos recentemente uma comunicação com todos os diretores de escola, foi necessária a criação de 610 turmas, porque havia muitas escolas que tinham grande quantidade de alunos em salas de aula pequenas. Isso afeta muito, né, o processo de ensino-aprendizagem. Então, houve a necessidade de solicitação de criação de 610 turmas. Em outros casos, a gente identificou que havia a possibilidade também de reorganização dessas turmas, porque tinha 5 alunos de um lado do corredor, 5 alunos do outro lado do corredor, com todos os professores alocados nessas turmas. Então, antes de eu conseguir te dizer se há possibilidade ou não de contratação de professores, nós precisamos ter um movimento que está acontecendo justamente agora, que é de identificação de onde a gente pode melhorar essa organização do sistema e quais são as turmas que a gente precisa criar com urgência para facilitar a vida também do professor que está em sala de aula com aquela enorme quantidade de alunos, né? Eu acho que o que essa rede clamava e que é um movimento muito importante que está acontecendo é apoiar os diretores de uma forma de gestão muito cuidadosa, para que eles vejam, né, nesse contato que a gente faz, nas visitas que a gente faz, que a gente conhece a realidade deles, levando, né, os indicadores de aprendizagem, levando o entendimento de que havia necessidade de criação de turmas ali. Então, isso é uma coisa que está acontecendo agora e que está movimentando muito a rede. Se eu tiver a possibilidade de falar um pouquinho para vocês também, a gente está num esforço agora de profissionalização das superintendências regionais de ensino. Hoje se encerraria o processo de inscrições para certificação para profissionais dessa rede se inscreverem na certificação que depois vai seguir com o processo de seleção de lideranças regionais. Nós decidimos prorrogar para sexta-feira esse prazo, para que consigamos ter maior participação, maior número de profissionais voltados a isso. E aí eu faço até um chamado para aquelas pessoas que estavam pensando em se inscrever e tudo, movimentem-se principalmente nas regiões de Conselheiro Lafayette, São João del Rei, Pirapora, Passos, Patrocínio e Monte Carmelo. São as regiões que a gente ainda está precisando de maior adesão para que a gente consiga ter grandes profissionais liderando essa rede em apoio a gente aqui em Belo Horizonte. Muito bem, a gente está conversando aqui com a secretária de Estado de Educação, Júlia Santana. Secretária, outro assunto que ganhou destaque nas últimas semanas é a questão da segurança, principalmente porque o governo já confirmou a intenção de rescindir contrato com a empresa de segurança que é responsável pela vigilância aí de 200 escolas do Estado. E aí a gente tem um projeto na Assembleia também que está tentando implantar aquele tipo de botão do pânico. Seria uma solução? Como é que a Secretaria enxerga isso? Eu queria inicialmente dizer que a Secretaria de Estado de Educação e a secretária, Júlia, especialmente, esse tema nos tira o sono. Viu? Eu, como mãe de alunos também, acho que se a gente está trabalhando, o lugar que a gente precisa ter mais segurança e mais tranquilidade para deixar os nossos alunos, para garantir os nossos filhos, para garantir que eles estejam aprendendo, é na escola, né? Importante que se destaque algumas questões, né, que merecem ser tratadas, que apesar desse contrato, né, que está sendo revisto, que provavelmente será rescindido, ser de vigilância patrimonial, e ele era em sua maioria noturno, viu? É importante que se destaque isso. É um contrato de vigilância patrimonial voltado especificamente à situação dos prédios, né, dos prédios públicos, dessa segurança. Apesar disso, nós estamos em constante contato com a Polícia Militar para nos prestar esse apoio. Eu estava agora, mesmo antes de entrar aqui na sala, falando com o comandante da PM, o Coronel Giovanni. Nós estamos no estreitamento de laços também para dar boas condições e para garantir que nada
será afetado na rotina dessas escolas. Eram 160 escolas que estão nesse escopo desse contrato de vigilância patrimonial. Estamos também prevendo uma reunião com diretores dessas unidades escolares para que estejamos bem próximos dessa situação. Sobre os casos, a proposta do deputado, eu já tive acesso muito superficial, eu preciso ter mais informações, né? Há uma liderança muito propositiva por parte de membros da Assembleia para também estar perto dessas questões, mas nós precisamos tratar aí de questões operacionais, né? Como é que a gente vai conseguir implantar esse sistema, como é que a polícia... Tem um custo também, exatamente, né? Mas assim, esse custo é primordial, né? Assim, a gente não pode contar, trabalhar sem considerar que esse é o investimento mais importante, a segurança dos nossos alunos. E saber se ele vai ser efetivo, né, exatamente. secretária? Acionar um sistema, mas e aí, efetivamente, quanto tempo a polícia ou quem quer que seja vai chegar? Exatamente, né? Vai haver, há aí essa discussão importante. Eu quero receber essa proposta, quero procurar os nossos colegas, né, os nossos profissionais que estão ligados à área de segurança, que trabalham isso de forma mais próxima, ver como a Secretaria também pode fortalecer né, ajudar a fortalecer esse corpo que está trabalhando lá. Mas eu queria destacar um ponto que acho que para nós é muito importante. Infelizmente, esses episódios atuais de segurança nas escolas que estão nos deixando tão apreensivos como cidadãos, né, é importante que se diga que vai muito além do escopo dessas 160 escolas que tinham esse foco na vigilância patrimonial. Então, a Secretaria de Educação está pensando nas suas 3.600 escolas para conseguir garantir boas condições de trabalho para esses profissionais, né, que estão lá, para conseguir garantir a tranquilidade dos pais, né, e a tranquilidade desses alunos, de uma forma que seja, como você disse, Shirley, de uma forma que seja sustentável, né? Não adianta a gente lançar um programa e depois não ter condições de manter. A gente vai trabalhar isso agora com muito cuidado e atenção. Nós conversamos aqui com a secretária de Estado de Educação, Júlia Santana. Obrigado pela presença aqui na CBN, secretária. Portas abertas, porque o assunto educação aqui tem prioridade, como a senhora pode perceber com nossos colunistas, com a participação que a gente tem aqui dos ouvintes. Volte em outras oportunidades. Agradeço muito, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Em breve volto, hein? Combinado. Obrigada, Zanardi. Um abraço. Um abraço, até amanhã. CBN Belo Horizonte.